Olá pessoal, hoje nós teremos a aula 7 de genética, onde nós vamos estudar herança ligada ao sexo. Bom, primeiramente nós vamos especificar que o sexo, a determinação do sexo para os seres humanos é determinada pelo sistema XY. Isso vocês já devem ter ouvido falar em alguma aula de vocês no ensino fundamental. Bom, os seres humanos, as células somáticas possuem 46 cromossomos, sendo 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna. Os cromossomos sexuais, X e Y, eles são em dupla, X para as mulheres, então as mulheres são homogaméticas, e para os homens eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Então os homens são heterogaméticos. As mulheres, tanto as mulheres como os homens, recebem um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. O que acontece é que a mãe, ela só pode contribuir com o cromossomo X, pois a mãe, ela só tem esse cromossomo nas suas células. O homem, ele pode contribuir tanto com o cromossomo X como com o cromossomo Y. Esses cromossomos, eles são segregados durante a meiose, conforme vocês viram na aula anterior. Por isso, o sexo das gerações posteriores é determinado pelo cromossomo que vem do pai, já que a mãe só pode contribuir com X. Se o pai contribui com o cromossomo X, será a filha do sexo feminino. Se o pai contribuir com o cromossomo Y, o filho será do sexo masculino. Bom, como nós falamos, as células diploides dos seres humanos possuem 46 cromossomos, 23 pares, sendo que um conjunto vem do pai e um conjunto vem da mãe. Aqui, cada cromossomo, cada par de cromossomo, eles têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Desses 22 cromossomos que têm o mesmo tamanho e a mesma forma, eles são chamados de cromossomos autossômicos. No entanto, existem os cromossomos sexuais que eles não são idênticos na sua totalidade. Eles, se forem 2x, eles têm a sua homologia em todo o cromossomo. Se for XY, isso não ocorre. Então, os cromossomos sexuais se diferem um pouco dos cromossomos autossômicos, porque existem regiões no cromossomo X que não tem região homóloga no cromossomo Y. Bom, a herança ligada ao sexo é considerada quando os genes envolvidos se situam no cromossomo X, em uma porção não homóloga, sem correspondência ao cromossomo Y. Então, vejamos aqui. Aqui é o cromossomo X e aqui o cromossomo Y. O cromossomo X tem uma região que tem uma homologia com o cromossomo Y. No entanto, tem uma região diferencial que não tem uma parte homóloga no cromossomo Y. E, da mesma maneira, o cromossomo Y tem uma região diferencial não homóloga ao cromossomo X. Então, diante disso, nós podemos dizer que a herança ligada ao sexo é quando os genes que estão envolvidos com essa patologia, com essa doença, se situam no cromossomo Y, nessa porção que é não homóloga ao cromossomo Y. Nesse tipo de herança ligada ao sexo, as mulheres elas podem tanto ser homozigotas
ou heterozigotas para esse gene da doença. E os homens sempre são hemizigotos. O que significa isso? Independentemente se o gene é dominante ou recessivo, ele vai se expressar quando aparecer em uma única vez no cromossomo X, porque ele só tem um cromossomo X nas suas células. Exemplos de anomalias ligadas ao sexo são daltonismo e hemofilia. O daltonismo é quando a pessoa não distingue cores, né? Ele tem um problema em distinção de cores. Essa anomalia ela é determinada por um gene recessivo ligado ao sexo, ligada ao cromossomo X. Seu alelo dominante é o Dzão, ligado ao cromossomo X. A frequência em homens de anomalias ligadas ao sexo sempre é maior que em mulheres. No caso do daltonismo, ocorre em 5% e em mulheres 0,25%. Hemofilia. Hemofilia é uma anomalia de insuficiência na produção de tromboplastina, que é uma enzima muito importante na coagulação sanguínea. Ele é determinado por um gene recessivo, também ligado ao sexo, aqui XHzinho, e seu alelo dominante é o XHzão. Atinge praticamente os homens. Por que isso? Porque os homens que têm hemofilia geralmente não chegam na idade reprodutiva e não conseguem transmitir o gene da anomalia para as filhas. E para que esse gene seja expresso, seja manifestado, ele é preciso estar em dupla na mulher. Vamos olhar para essa figura para entender melhor a contribuição dos pais nas anomalias ligadas ao sexo. Então, aqui nós temos uma figura representando uma mãe portadora da doença. Então, o cromossomo X vermelho, ele tem o gene que manifesta a doença. Então, se aqui é um pai normal, então o gene não tem o gene da doença, e o Y que não teria mesmo porque ele não tem uma região homóloga ao X. Então aqui, os filhos desse casal, do cruzamento desses dois casais, podem ser uma filha normal, porque homozigota, porque ela recebe o X normal da mãe e o X normal do pai. Um filho normal, porque recebe um X normal da mãe e um Y normal do pai. Uma filha normal, porém portadora da doença, ela recebe o X afetado da mãe e o X não afetado do pai. Então, ela é heterozigota, como a doença é uma doença recessiva, o gene precisa estar em dupla na mulher. No entanto, o filho, ele manifesta a doença em hemizigose, então, se ele receber o gene afetado do cromossomo da mãe e receber o Y do pai, ele vai ser um portador da doença. Esse exemplo ele é aplicado tanto para a hemofilia como para o daltonismo. Então, percebam que para uma filha ser afetada, necessariamente o pai precisa ter a doença. Então, aqui eu trouxe um quadro para vocês verificarem o genótipo em relação ao fenótipo da doença do daltonismo. Então, no sexo feminino, vocês podem encontrar mulheres homozigotas para os genes dominantes e ela tem um fenótipo, então, normal. Ela pode ser heterozigota para esse gene da anomalia e continuar sendo normal. Ela só vai ser daltônica se ela tiver o gene recessivo
nos 2 cromossomos X. No entanto, para o sexo masculino, não existe a possibilidade de heterozigose. Ou ele é normal, possuindo o X carregando o gene dominante para a anomalia, ou ele pode ser daltônico, carregando o gene recessivo no cromossomo X para o daltonismo. Então, a herança ligada ao sexo é uma herança cujo gene está no cromossomo X e ele se manifesta em hemizigose no sexo masculino e, portanto, esse gênero ele tem a frequência dessas anomalias maiores que o sexo feminino. Bom, aqui é um quadro onde eu trago um exemplo da hemofilia, gerações, né, de pais portadores do gene para hemofilia e pais doentes. Então, aqui, nesse caso, o pai é normal. Então, se ele é normal, ele tem o XH e o Y. Aqui, a mãe é portadora. Então, ela é heterozigota para o gene da hemofilia. Dessa maneira, o cruzamento desse homem não portador, normal, e da mulher portadora, vão poder gerar filhos, mulheres normais, porque a mãe transmitiu o cromossomo com o gene Hzinho recessivo e o pai mandou o gene, o Hzão no cromossomo X. Bom, mas nesse caso, a mulher vai ser heterozigota, ela vai ser portadora. Nesse caso assim, onde a mulher não é portadora, a mãe contribuiu com o cromossomo que tem o gene dominante para a hemofilia. No caso do filho, a mãe contribuiu com o X, contendo o gene recessivo para a hemofilia, e o pai, obviamente, com o Y. E aqui, nesse caso, a mãe, como o filho é normal, a mãe contribuiu com o cromossomo X, contendo o gene dominante para a hemofilia. Quando o pai é hemofílico e a mãe é normal, nós temos que os filhos, eles sempre serão normais. No entanto, as filhas vão ser portadoras, porque o pai, que é doente, ele tem um único X para contribuir para a formação do genoma das filhas, tá? Agora, quando o pai é hemofílico e a mãe é portadora, aí sim nós teremos uma geração onde filhas podem ser doentes. Por quê? O pai, ele contribui com o gene recessivo e a mãe pode contribuir com o gene dominante e com o gene recessivo. Então, ela pode ter tanto filhas normais, mas portadoras, e filhas doentes. O mesmo acontece para os meninos, porque eles só têm eles podem ter duas opções de cromossomo X, ou portador da doença, o Hzinho, ou o não portador da doença. Então, podem-se ter filhos normais ou filhos afetados. Bom, essa herança ligada ao sexo, os genes estão ligados ao cromossomo X. No caso, herança restrita ao sexo, uma variação, aquela ligada ao sexo, essa restrita ao sexo, o gene se situa no cromossomo Y, na porção não homóloga ao cromossomo X. Então, é aquela porção do cromossomo Y que não tem um correspondente no cromossomo X. Nesse caso, esses genes são chamados de genes holândricos, tá? Um exemplo desse gene é o gene CRY, que é um gene importante para a diferenciação das gônadas em testículos. Então, todos os homens devem ter esses genes expressos para a formação correta dos testículos. Então, percebam que esse tipo de herança, ela está restrita ao
sexo masculino. Aqui essa representação de um quadrado, ela se refere ao sexo masculino, ao gênero masculino, e esse redondo ao sexo feminino. E o preto é o que carrega o gene. Então, somente o gênero masculino carrega o gene SRY. Bom, existe também um tipo de herança influenciada pelo sexo. Nesse caso, o gene se expressa de acordo com o sexo do indivíduo. Então, um exemplo dessa herança é a calvície. E ela é determinada pelo gene C, que atua melhor na presença de hormônios masculinos. Nesse tipo de herança, que é influenciada pelo sexo, o gene não está no cromossomo sexual, mas ela é influenciada por hormônios que são mais presentes num sexo do que em outro. Aqui é um quadro mostrando os genótipos possíveis para calvície e os fenótipos relacionados ao genótipo. Então, a calvície, ela é Czinho, quando o genótipo é recessivo, Czinho, o homem não é calvo e a mulher não é calva. No entanto, quando em heterozigose, o homem é calvo, mas a mulher não é calva. No caso de dois genes Czão, o homem é calvo e a mulher é calva. Então percebam que o gene da calvície, ele atua em recessividade para a mulher e em dominância para o homem. O homem ele pode ser homozigoto para o Czão, para o gene C, Czão, e pode ser heterozigoto que ele vai ser calvo. No caso das mulheres, isso só acontece se ela for homozigótica para o Czão. Então, as mulheres Czão, elas manifestam essa anomalia, além disso, de uma maneira diferente dos homens. Os homens têm uma região de entrada sem cabelo e as mulheres têm uma manifestação de doença que os cabelos caem mais homogeneamente e em idades mais avançadas. Então, existe uma diferença no fenótipo e no genótipo dessa doença. E mais um tipo de transmissão que a gente pode atribuir aos cromossomos sexuais, que é a transmissão pseudo-autossômica. Nesse caso, os genes, eles estão em regiões homólogas tanto do cromossomo X como do cromossomo Y. Um exemplo disso é o gene MYC2, que está presente na região homóloga ao cromossomo X e ao cromossomo Y. Nesse caso, eles se comportam como genes autossômicos e, por isso, apesar de estarem em cromossomos sexuais, essa transmissão é chamada de transmissão pseudo-autossômica. Bom, como leitura complementar a essa aula, eu sugiro a vocês o texto que eu deixei disponibilizado no ambiente virtual para vocês estudarem outros sistemas de determinação de sexo em outras espécies, como, por exemplo, o sistema X0, que ele é um sistema encontrado em certos insetos. Lá vocês vão encontrar uma explicação detalhada de como funciona esse sistema de determinação de sexo. O sistema ZW, no qual é encontrado em algumas aves, ele é muito parecido com o sistema XY encontrado nos seres humanos, e o sistema haplodipoide, que é encontrado em abelhas, por exemplo, que não depende de um único par de cromossomos, mas sim depende de um conjunto haploide, tá? Então, essa é uma leitura complementar que será interessante vocês estudarem. Uma outra atividade que vocês vão encontrar no ambiente virtual será uma atividade mais voltada para de como abordar esse assunto em sala de aula com os futuros alunos de vocês. Então, lá tem uma proposta de assistir um filme e, a partir desse filme, fazer análise de herança ligada ao sexo. Então,
Eu desejo para vocês ótimos estudos.